características mais desejadas do mundo que está à nossa frente é o ser humano com capacidade de foco. Por quê? O que é de fato um foco? Foco é utilizado pela medicina quando fala em foco de infecção. Foco é utilizado pela física quando está falando de convergência, por exemplo, focar a luz. Nós sabemos que no sentido de comportamento, o foco é a capacidade de ficar em uma ideia, um ponto, um objetivo, e a partir daquele ponto só se desviar dele se ele apresentar uma solução ou tiver tido início, meio e fim. Foco é a capacidade de levar uma tarefa ao fim. Foco é a capacidade de manter uma linha em uma conversa. Foco é começar um texto e terminá-lo dentro do previsto. Foco é a capacidade que eu tenho de não me desviar da meta original. E por que ser focado? Você vai ler melhor, você vai ver melhor sua série, você vai prestar atenção em uma conversa, você vai aprender a entrar em um tema e ficar nele, e ficando nesse tema bastante tempo, para que você possa repetir, pensar, traduzir o que você quer e ficar uma pessoa mais atenta, mais eficaz e eu diria até menos cansada, porque parte do nosso estresse é ir de um ponto a outro sem levar nada adiante. No final da vida, Steve Jobs começou a escrever pequenos textos e falas muito interessantes, já sabendo que iria morrer. E tem um texto final de Jobs que eu gosto muito, que é sobre o foco. E entre tudo que ele diz, tem uma questão que me tocou. Ele definiu o foco por um caminho que eu nunca definiria, mas ele está certo. Foco é dizer não. Muito interessante, né? Porque aqui tudo que eu falei para vocês é sobre o sim. Sim, concentre-se, sim, faça isso. Mas ele quis dizer o não porque, em primeiro lugar, eu não posso encher minha agenda de muitas atividades. Eu tenho que dizer não para não ficar sobrecarregado, cansado e tenso. Sou eu que destruo a minha concentração com muitos compromissos, nem todos tão necessários. Se o meu objetivo é ler por 30 minutos, se o meu objetivo é escrever o 3-2-1 agora, se isso é meu objetivo, né? E a minha disciplina vai me fazer continuar e ir até o final. Só que quando vem algo que tira o meu foco, eu me distraio. E quando eu me distraio, eu passo a ter o meu foco em outra coisa. E aí quando eu tenho meu foco em outra coisa, eu acabo largando o que eu estava fazendo e me torno um indisciplinado naquele momento, naquilo, porque o foco foi perdido. Diminua as distrações. Então, vou te dar um exemplo. Se você quer acordar de manhã e a primeira coisa do seu dia é beber uma água, o que é a maior distração para você beber água? O próprio celular. Então, se o teu celular... Se você acordar, tiver notificação ligada, se o celular fizer plim, às vezes você não ia nem pegar pra ver alguma coisa, mas ele fez plim, você vai, deixa eu ver de câmera... Diminua a distração. Meu Deus, já tá na minha mão, já entendeu a lógica? Diminua a distração. Se, por exemplo, você... entrar na internet, vai fazer um trabalho na internet, e aí você se distrai. Sabe uma coisa que me distrai muito? A bolsa de valores. Eu adoro operar na bolsa de valores por prazer, né? Eu tenho uma parte do meu capital tá investido na bolsa de valores, eu tenho um acordo com a parte e eu faço trade lá, né? Swing trade, na verdade, não é day trade, eu faço swing trade e eu vou operando na bolsa. Então é óbvio que quem opera na bolsa adora saber como tá a operação do mercado. Toda hora dá aquela olhadinha, dá aquela olhadinha. Então isso é uma distração para mim. Então o que eu posso fazer para aquilo? Existem hoje vários aplicativos, então eu uso um aplicativo que bloqueia os sites que eu não quero ver. Então, se eu entro na minha operadora quer ver, mas não quer ver pela disciplina, né? Isso, eu quero ver, né? Mas eu não quero ver pela disciplina. E aí, o que eu faço? Eu bloqueio ele, porque eu diminuo a distração. E se eu entrar nele, aparece uma tela que está bloqueado. Aí, o que eu faço? Eu, volto para onde eu estava focado, que era terminar de escrever o 3-2-1 agora. O nome disso é design produtivo, né? Crie um ambiente que favoreça a tua produtividade. Próxima coisa, você vai escolher um objetivo por vez. O grande problema é quando a gente quer realizar um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu quero começar a ler, eu vou fazer dieta, eu vou fazer inglês, eu vou fazer isso, eu vou começar uma aula de piano, eu vou fazer tal coisa. E aí a gente quer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, só que o nosso cérebro não tem força suficiente para isso. Então, o que é difícil a gente transforma em hábito e o hábito torna fácil o que era difícil. Se essa coisa que você quer fazer ainda não se transformou em hábito, não tá na hora de você pegar uma nova coisa para você criar. Porque
cada hábito é como se fosse uma criança. Você tá cultivando ele e ele ainda tá nascendo. Aí chega uma hora que você criou um hábito, ele tá frágil ainda. E você precisa manter, sustentar ele. Até uma hora que ele fica grande, sólido, ele não te abandona mais. E quando isso acontecer, aí sim tá na hora de você trazer um novo hábito, uma nova coisa, uma nova meta para você poder perseguir. O grande problema é que a gente quer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. No final da vida, muitas pessoas acabam se queixando de ter levado uma vida sem um propósito mais elevado, sem ter um significado. Isso é ser reativo, isso é viver sem estar no momento presente. Vamos limpar e simplificar. Dá uma olhadinha para sua mesa, vê se tem um monte de papel, envelope, objetos que não estão relacionados com a tarefa adiante. Daí você limpa tudo. A gente vai simplificar o nosso espaço de trabalho para a gente poder se concentrar. Bom, essa é a coisa mais óbvia para fazer, só que tem uma outra mesa para a gente também limpar, que é a mesa mental. É aqui onde as decisões são tomadas e quanto mais decisão a gente tem adiante, mais cansados nós ficamos. E isso enfraquece a nossa capacidade de tomar decisões de alta qualidade. Atividades sociais podem sugar muito a nossa vitalidade, principalmente quando a gente tem que decidir, escolher entre aceitar um certo convite, dizer não educadamente para um outro convite, para a gente não magoar as pessoas. Essas situações todas sempre me lembram como é muito importante a gente usar boas habilidades de comunicação. Com boa comunicação a gente pode gerenciar as expectativas, podemos ser transparentes, de modo que todo mundo fica capaz de entender, compreender, respeitar as nossas escolhas. Sempre que eu tive alguma frustração no passado foi porque eu não me comuniquei adequadamente e daí que aconteceu. Isso levou a mal-entendidos e falsas expectativas. Eu fiquei reativo, eu fiquei me esforçando para atender às necessidades de todo mundo, que não é muito fácil. Pode parecer até um contrassenso, mas foco é tipo que nenhum músculo. Quanto mais você treina, mais forte ele fica. E tem algumas tarefas que você vai fazer no seu dia a dia que vai melhorar esse músculo mental. Vou te trazer algumas reflexões. Uma delas é exercício físico. O exercício físico, ele vai te trazer cada vez mais foco, capacidade de você centralizar teu pensamento, porque no mundo hoje, cheio de opção, cheio de coisas para você fazer, internet, mídia social, tem muita abundância no mundo. Então, se você consegue se manter focado, você consegue ter mais performance. O exercício físico é ótimo para fazer isso. Joel, qual exercício? Você pode fazer exercício físico, por exemplo, como meditação e yoga, que é uma atividade física no caso, né? Você respira, você controla a sua respiração, você realmente centraliza, pensa apenas em um aspecto, ou como uma corrida, um exercício aeróbico. Então as evidências mostram que para o cérebro, quando você faz um exercício físico, você consegue ter mais foco e permanecer por mais tempo com esse foco. Uma coisa importante, foco é você prestar atenção em uma coisa. Atenção é você prestar atenção nos detalhes daquilo que você está focado. E concentração é fazer isso por muito tempo. O exercício físico vai te ajudar. Agora, uma coisa para melhorar o teu foco é evitar fazer isso de uma maneira prolongada e colocar etapas e colocar pausas. Por exemplo, vamos imaginar que você vai fazer uma tarefa que exige foco, concentração e atenção e ela vai durar mais ou menos 4 horas. Se você fragmentar essas 4 horas em 8 blocos de 30 minutos, vai dar as mesmas 4 horas. É melhor do que as 4 horas. Tem uma técnica para isso, para aumentar a tua produtividade e o teu foco, que é uma técnica muito conhecida chamada técnica Pomodoro, que é durante 25 minutos você faz apenas uma tarefa, descansa 5 minutos, faz outras tarefas, vai no banheiro, bebe uma água, checa teu e-mail, checa uma mensagem e depois volta. 25 minutos fazendo apenas uma tarefa. Então, para você manter o fuel, né, o combustível do teu foco cada vez melhor, você usa um pouco, mas depois recupera, faça tarefas compartilhadas, intervaladas. Isso é melhor para deixar isso por mais tempo. Coisas que são importantes na vida. A gente definir o que a gente não vai fazer. Defina o que você não vai fazer. Então, é muito interessante. Quando eu defino o que eu vou fazer, eu tenho que definir o que eu não vou fazer. Então, por exemplo, há um tempo atrás eu trabalhava com terapia. Eu era terapeuta nessa sala, atendia cliente um atrás do outro. Chegou uma hora que eu falei, não, eu quero ir para treinamentos, eu quero ir para palestras empresariais. E aí eu falei, não. Mas eu vou falar para você, até hoje a gente pede para fazer terapia comigo. E eu tenho que falar, não, eu não vou fazer isso. Não é o meu barato, não é meu posicionamento, não é como que eu quero viver a minha vida. Outras coisas, por exemplo, tem muita festa, jantares, e eu prefiro 2 coisas. Eu prefiro ficar com a minha família, eu prefiro ficar carregando minha bateria para fazer um melhor trabalho. Você vai falar assim, Roberto, você nunca vai em jantares. Eu vou, mas eu não vou
em jantares na rotina. Então, precisa ser um jantar super importante, que seja um amigo muito especial, ou que tenha uma possibilidade de network muito especial. E por quê? Porque eu não vou fazer. Esse é o convite que eu quero falar para você. Defina o que você não vai fazer. E começa a jogar fora. Fala, não, isso eu não faço mais, isso eu não faço mais. E aí você vai poder colocar a sua energia no que você quer fazer. E quando você decidir escolher algo importante, eu quero que você separe 3 horas por dia para fazer essas coisas, né? Que são os blocos de tempo. Não dá, por exemplo, quando eu estou escrevendo o livro, eu tenho 3 horas para escrever aquele livro, porque se eu escrevo 15 minutos, deixo de interromper, a produtividade, o resultado é muito baixo. Então, isso aí algumas pessoas talvez se identifiquem, porque o problema de você ter muita coisa legal, primeiro você não tem muita coisa legal, aí você começa a crescer ou alguma coisa assim, começa a ter muita coisa legal para você. E quando começa a aparecer muita coisa legal, você sempre deslumbra, você quer fazer tudo. Eu passei por esse momento. E aí, você precisa aprender a dizer não, né? Você precisa dizer não para as coisas, o foco é isso, né? De certa forma, você dizer não aos grandes projetos. Só que comigo, eu tenho dificuldade de dizer não. Então, cara, como que eu resolvo isso, né? E eu sou muito tentado, tenho muita coisa o tempo todo, o dia inteiro. Então, eu aprendi que eu preciso sempre passar qualquer coisa que chega pra alguém. Eu não consigo, eu não posso deixar comigo. Eu sempre preciso passar pra alguém. Então, pra isso, eu preciso me obrigar a ter pessoas muito boas também ao redor. Pessoas que conseguem resolver isso daí. Então, isso aí me obriga a formar um time legal. E treinar pessoas pra que consigam resolver esses problemas. Então, qualquer projeto, cara, tem que ir pra alguém. Se não for pra alguém, aí ferrou. Então você sabendo disso, você já montou um poderoso sistema de apoio, assim. Você montou um sistema de apoio porque é assim que você opera. É o que eu tento fazer hoje, né? Sim. É o que eu tento fazer hoje. O objetivo é formar um sistema de apoio grande, forte, robusto. Então eu preciso tirar da minha mão, porque senão a casa caiu, assim. Nós sabemos o que queremos. Uma vez eu tive com um índio maravilhoso, um pajé, lá de Pernambuco. Ele mora aqui em São Paulo. E nós estávamos reunidos nesse encontro e ele disse para as pessoas, eu sou um pajé e eu posso satisfazer um dos seus desejos. Então vocês me digam o que vocês querem, que eu posso fazer com que ele se torne realidade. Houve um silêncio na sala, porque quando você pergunta, não são 3, é um desejo só. 3 é mais fácil, 5, 10. Será que eu posso pedir 10 coisas? Ele diz assim, não é um. Qual é a coisa mais essencial para você que você gostaria de obter agora? Pense um pouco nisso. Que se houver esse ser mágico que torna possível que um dos seus desejos se realize, você é capaz de saber qual é este desejo?